Olá a todos, muito boa tarde mais uma vez. Eu hoje estou farto de dizer boa tarde porque é assim, a gente anda aqui mudando de sala em sala, mas é sempre bom dar um boa tarde, dar aquele abraço para vocês que estão a seguir esta sexta edição da Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos. Esta edição que conta com mais de 5.000 participantes. Olha que não é brincadeira não, olha a responsabilidade. Uma notícia bem agradável, quem está a seguir neste momento, um representante da Venezuela. Então, essa representante da Venezuela, um grande abraço para você, seja bem-vinda, muito obrigado por estar compartilhando estes momentos dedicados à ciência. Pois bem, estamos aqui então para a última palestra do dia de hoje. E para quem só agora entrou... não, exatamente. Não, o Júnior recordou bem. A última palestra, não, é a penúltima, porque temos a próxima às 18h30 com o professor Gilson Volpato. Perdão, eu não quero enganar ninguém, mas também isto é uma vingança porque ninguém ainda me mandou o tal chocolate que eu pedi. Portanto, isso é assim. Não esqueçam, esta é a penúltima palestra e você que acaba de se logar connosco, lembre-se que este evento termina amanhã, final da tarde, amanhã dia 25 de maio. Muito bem. A nossa próxima convidada é a autora do livro Propósito de Vida, um guia prático para desenvolver o seu, da Benvirá 2021. É doutora pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, com tese sobre o desenvolvimento do propósito de vida. Ela é graduada pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e atuou nas consultorias Integration e CIA de Talentos, nas áreas de gestão de projetos e desenvolvimento humano e carreira. Ela é certificada PMP, Project Management Professional, pelo PMI, tem formação em coaching pelo Instituto Ecossocial e em facilitação de mudanças sociais pelo programa Germinar, ambos com base na antroposofia, é isso. Desde 2015, ela atua como coach do programa Smart para jovens advindos da rede pública de ensino, integra a equipe de coordenação académica dos MBAs da Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, a USP, ESALC, de gestão de projetos e gestão de pessoas e tem como propósito ajudar jovens, profissionais e professores a identificarem e desenvolverem os seus propósitos de vida a partir da sua combinação de rigor e afeto. Com o tema Propósito de Vida, como construir seus projetos e carreira, é com muito prazer que convido a usar a palavra Ana Carolina Shinoda. Olá pessoal, eu sou a Carol Shinoda e hoje nós vamos discutir juntos esse tema de propósito de vida, que muitas vezes gera muita angústia em cada um de nós. Às vezes a gente tem a impressão que todo mundo tem clareza do seu próprio mesmo. E quando a gente pesquisa esse tema, a gente percebe que isso não é real, tá? Então, hoje vai ser uma oportunidade para a gente discutir um pouco o conceito de propósito e também fazer algumas atividades de reflexão e experimentação para a gente poder desenvolver o nosso propósito, tá bom? Espero que vocês estejam aí animados, animadas. Podem usar à vontade aí o chat como forma da gente já ir trazendo as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas reflexões. E quero agradecer muito aqui à Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos pela oportunidade de compartilhar esse tema, que é o meu tema de pesquisa, foi o meu tema de doutorado, e eu tenho muito prazer em poder levar essa reflexão para outras pessoas, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, eu queria trazer um pouco para vocês como que esse tema de propósito me encontrou, né? Então, um pouco da minha trajetória profissional. Depois vou contar um pouquinho dos meus passos aí pessoais também, mas acho que é importante aqui nesse contexto vocês também saberem como eu cheguei aqui, né? Então, eu comecei minha carreira em administração, então eu fiz GV em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Depois fui trabalhar em consultoria, na Integration, uma consultoria brasileira, na área de gestão de projetos, aí tirei a certificação de projetos, e meu pai é professor, né? E ele me incentivou muito a fazer o mestrado, então eu entrei na FEA USP, né, na época, e foi muito especial. Eu estudei gestão do conhecimento em empresas projetizadas, então ainda dentro da área de gestão de projetos.
No começo eu fui fazer mestrado porque queria agregar esse título assim ao meu currículo, e depois eu descobri a paixão por ser professora, né? Então, vou compartilhar um pouquinho isso depois com vocês aqui. Mas foi um processo puxado, né? Acho que muitos de vocês vivem essa realidade, a gente vai discutir isso, mas foi muito válido, assim, para a minha formação. Durante o mestrado, eu fui fazer uma monitoria acadêmica no MBA e só tinha vaga no MBA de RH. Falei, nossa, RH, não tem nada a ver comigo, eu não gosto de RH, e me apaixonei. Percebi que eu não conhecia nada sobre desenvolvimento humano, né? E aí, nem sobre a área de gestão de pessoas. E aí fui fazer uma formação longa em coaching no Instituto Ecossocial. Foi uma formação de 1 ano e meio que me deu base para eu realmente conseguir compreender um pouco o processo de desenvolvimento de pessoas e também alguns instrumentos, ferramentas que podem ajudar a gente nas nossas reflexões, né? Então, eu comecei a trabalhar na Companhia de Talentos, depois fiquei 3 anos como consultora de desenvolvimento humano e carreira, me tornei coach de jovens que vem da rede pública, né, pelo Instituto Smart, fiz o programa Germinar, um programa lindo de facilitação de mudanças sociais, e desde 2015 eu coordeno o MBA USP-Exalc de gestão de projetos. Já faz acho que uns 2 anos que eu também faço parte da equipe de coordenação do MBA USP-Exalc de gestão de pessoas. Então, eu já fiz acho que umas 7 vezes o MBA de projetos, devo estar na minha 3ª rodada aqui, 3ª turma de pessoas, e estou sempre aprendendo, né? No doutorado, eu tive a oportunidade de unir essas 2 paixões, projetos e pessoas, e estudei, então, o desenvolvimento do propósito de vida. Tá? Fiz uma pesquisa com experimento, com alunos de graduação da FEA e da FEI, onde eu fui professora há alguns anos, né, da graduação, nos temas de gestão de projetos e na parte de pessoas e também de projeto de vida, tá? E aí, em 2021, consegui publicar o meu livro para tentar trazer esse conhecimento da tese de uma forma um pouco mais simples para quem quer fazer essa trajetória de descoberta do propósito. Então, publiquei Propósito de Vida, um guia prático para desenvolver o seu. Quem tiver interesse pode entrar na Amazon, enfim, depois vou deixar alguns links para vocês conhecerem, tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Depois a gente pode trocar um pouquinho mais, tá? Bom, vamos começar com essa pergunta simples, né? Afinal, o que é propósito de vida? E aqui, gente, tem muitas crenças pessoais. Não tem como a gente dizer propósito de vida é isso, como a maior parte dos conceitos, né? E especialmente propósito tem muito a ver com o que a gente acredita. Tem gente que não acredita que exista um propósito para cada um de nós, ou que quem será que define esse propósito? Será que Deus define? Mas existe Deus? Tem quem não acredite em Deus, e aí quem que define isso? Será que sou eu que pego e falo, olha, esse vai ser o meu propósito? Será que tem uma interligação? Então depende muito do que a gente acredita, não tem como dizer é assim, né? O que tem como a gente trazer aqui são algumas pesquisas acadêmicas que estudam esse tema, tá? E é isso que eu vou me concentrar agora, tá? Então, algumas perguntas, né? Será que existe mesmo um propósito para cada um de nós? Então, o que você acredita? Se quiser compartilhar um pouquinho no chat, eu vou adorar saber o que você pensa sobre isso. Será que propósito pode mudar ao longo do tempo? Ou existe um propósito único, como se fosse um diamante bruto, que a gente vai ao longo da vida lapidando até a gente chegar no propósito? Mas se eu tinha uma percepção que meu propósito era, sei lá, levar projetos para o mundo das organizações, para que as pessoas pudessem, sei lá, ser mais felizes. E hoje meu propósito tem a ver com desenvolver pessoas para que elas possam descobrir seus propósitos. Então aquele propósito anterior estava errado, né? Ou será que ele estava certo para aquele momento? Então, existe essa mudança, né? De acordo com a nossa própria mudança pessoal. E será que propósito e objetivos de vida são a mesma coisa? Ou até propósito e projeto de vida, né? Então, o que você pensa sobre isso? Coloca ali e compartilha um pouco para a gente ir trocando, tá? Não tem resposta certa e errada, tem as nossas percepções, tá? E tem alguns mitos que eu queria compartilhar com vocês, que muitas vezes atrapalham a gente no sentido de se permitir olhar e descobrir o nosso próprio propósito, tá? O primeiro mito é que propósito é só para os iluminados. Então, se você não é a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi,
Então, o propósito não é para você, você é só um ser humano comum, tá? Isso é um mito. Quando a gente percebe, pesquisa isso e desenvolve atividades de autoconhecimento com as pessoas, a gente percebe que as pessoas se iluminam. Então, cada um de nós é capaz, sim, de descobrir um propósito, um norte que tenha a ver com a gente e que nos permita viver uma vida com mais sentido, tá? Então, acho que esse é um mito importante, que se a gente não observa, a gente se limita. Então, fala assim, isso não é para mim. Aí nem começa a se dedicar a olhar para o tema, tá? Então, acho que esse é um aspecto importante aí para a gente observar, tá? Estou dando uma olhadinha aqui no tempo para eu conseguir compartilhar tudo que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá, segundo mito, que o propósito tem que ser algo grandioso. Então, que eu preciso ter um impacto em toda a humanidade. Isso também não é real. Tem pessoas que têm uma intenção muito grandiosa de levar a educação para todo o continente africano e não faz quase nada em relação a isso, na prática. Fica estudando, mas não compartilha esse saber, não traz ações práticas para o mundo. Então, tem muito mais sentido quando a gente define ações num escopo menor, num alcance menor, mas que a gente realmente cause impacto. Tá? Às vezes a gente muda a vida de uma pessoa, mas faz todo sentido, tá? Então, menos é mais aqui, tá? Acho que propósito pode ser grandioso o suficiente para você dentro do seu contexto, tá? O importante é você praticar, fazer algo, tá? Um mito que pega muita gente é que propósito é para os ricos. Então, eu não tenho direito a pensar em propósito porque eu tenho que ganhar minha vida aqui, né? Tô aqui com bolsa, tá uma loucura. Então, eu não tenho como pensar em propósito. Agora, eu tenho que só fazer isso. Será que precisa ser ou, né? Ou eu tenho dinheiro, ou eu vivo uma vida com sentido? Será que não pode ser e? E a gente, a partir do dia a dia, ir refletindo do que a gente faz, do que a gente gosta, do que a gente vê que a gente é bom, do que a gente contribui, eu direcionar cada vez mais a minha vida, meus projetos nesse sentido, tá? Então, a gente percebe que, na prática, isso sempre é um desafio, mas é possível, tá? Então, muitas vezes o dinheiro entra como um sabotador. Tem um mito também que propósito é imutável. Então, assim, uma vez que você encontrou o propósito, você se agarra a ele porque, nossa, nunca mais ele vai mudar. Isso não é real quando a gente estuda as pessoas, né, ao longo da vida. Propósito tem muito mais a ver com aquele pote de ouro no fim do arco-íris. É um norte, é um direcionamento. E você vai caminhando em direção a ele, mas não necessariamente você chega. Quem já foi atrás aí do pote de ouro no fim do arco-íris sabe que o arco-íris muda de lugar. Você fala, nossa, eu nunca vou chegar. Mas o que acontece? Ao longo do caminho, você realiza várias ações, vários projetos, a gente já vai ver a diferença, né? Começo, meio e fim, que estão alinhados, ou podem estar alinhados com esse propósito, essa intenção maior, tá? Conforme a gente se desenvolve, aprende novas coisas, com a vida, a gente também muda o nosso propósito. Então, isso é um processo natural, tá? Tem um mito que propósito é algo voltado somente ao sucesso individual, sabe? O meu propósito, ser a melhor professora, a melhor pesquisadora no tema tal, a serviço do quê ou de quem? Então, o propósito, ele tem sempre um componente altruísta, quando a gente estuda isso academicamente, tá? Então, essa é uma linha muito de Stanford, do professor William Damon, que estudou muito desenvolvimento moral e o tema de purpose, né, propósito, tá? E o mito 6, que é o último que eu trago aqui hoje, para a gente começar a aquecer aqui, né, o conceito, é que propósito seria a solução para todos os problemas. É um nirvana, que uma vez que você chegou lá, pronto, está resolvido e não precisa mais se preocupar com a vida. Isso não é real, mesmo quem tem um propósito definido neste momento, tem que lutar muito no dia a dia, né? Então, seja para o seu sustento, seja para fazer projetos que sejam alinhados ao propósito. Então, não é um ponto de chegada, né? É um caminho que a gente vai constantemente trilhando, mas a questão é se tem coerência ou não, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desses mitos. Às vezes faz a gente refletir que a gente está estagnado por algum deles, tá? Muito bom. E aí a definição que eu vou trazer para vocês é aquela que eu propus a partir de todo o meu estudo da tese e a partir de vários pesquisadores, inclusive o professor William Damon, tá? Então eu trago que propósito
É a intenção de colocar as suas capacidades, aquilo que você é bom, a serviço de algo significativo para você, que seja importante, tem a ver com valores aqui, e com impacto além de si, que é a dimensão altruísta, beyond the self, né, além de si, por meio dos projetos de vida, tá? Então, a gente vê aqui 4 elementos, né, uma intenção futura. Então, o propósito ele não está no presente. Presente são os projetos de vida que eu implemento, né? Mas ele está no futuro me norteando. Tem um aspecto da singularidade, tem muito a ver com quem eu sou. A gente não escolhe um propósito na prateleira porque é bonito e não tem conexão com a nossa história, com o que a gente tem de bom para oferecer para o mundo, com o que importa para nós. E tem um aspecto que é altruísta também, tá? Então, que é além de nós aqui. Então, isso é bem importante, porque eu sei que é desafiador, né? Só a gente tá bem já é um grande desafio. Imagina a gente ainda contribuir, tá? Mas a verdade é que quando a gente contribui para os outros, isso também traz essa sensação de plenitude, de realização, né? Então, claro que existe um equilíbrio aqui importante, a gente vai trazer isso em seguida, mas essa dimensão de o que te interessa ajudar, né, contribuir, ela é muito importante para o propósito, tá? Muito bom. E aqui, para a gente diferenciar um pouco propósito de projetos de vida, eu trago essa imagem que eu acho que é simples, mas que ajuda, né? Então, o propósito é esse sol, esse norte, né, que se movimenta. Então, a gente tem essa direção. Por exemplo, o meu propósito de vida, nesse momento, né, é ajudar pessoas a descobrirem seus próprios propósitos, tá? E viverem vidas coerentes. E aí, agora, eu estou fazendo este projeto, que é oferecer essa palestra, essa oficina para vocês, que tem começo, meio e fim, né? Mas tem alinhamento com o que eu quero entregar no final, tá? Então, eu posso fazer vários projetos, fiz o livro, né? Dou aulas, enfim, faço workshops, oficinas, que tem conexão com esse propósito maior, tá? Então, vão pensando, porque muitas vezes a gente acha que a gente tinha um propósito, por exemplo, meu propósito é me formar no mestrado, no doutorado. Isso é um projeto, né? Porque senão você termina e check, aí você passa para outro plano espiritual, né? Brincadeira, mas assim, é uma visão assim, puxa, mas e agora, né? Quando a gente termina uma coisa que a gente achava que era o nosso propósito e fica essa sensação de agora, muito provavelmente era um projeto de vida que tem alinhamento sim com seus valores, com quem você é, mas não necessariamente é o propósito, tá? O propósito a gente nunca chega, tá? Uma pessoa que quer ampliar o acesso à educação, você vai sempre poder ampliar, né? Acabar com a fome no mundo. Dificilmente você vai chegar no final da sua vida, eu adoraria que isso acontecesse, e check, né? Acabei com a fome no mundo. Mas eu posso caminhar nessa direção a partir de vários projetos, tá? Então, espero que esteja ficando claro aí para vocês. Uma coisa importante é a gente separar o que são momentos significativos de momentos com sentido. Momentos com sentido tem a ver com momentos com propósito, tá? Que a gente entrega um pouco de nós para o mundo. Então, eu coloquei algumas imagens aqui do que eu acredito que foram momentos com sentido. Quando eu produzi o livro, quando eu faço oficinas, né, dou palestras e tal, são momentos em que eu trago as minhas melhores capacidades a serviço de outras pessoas. Que é diferente de momentos significativos, meaningful, né, em inglês, em que eu me preencho, que eu me nutro de coisas que têm significado para mim. Então, a minha família, meu marido, né, quando a gente fez uma viagem que era um sonho de vida, a gente planejou 5 anos uma viagem para o Japão, né, quando eu tô com os meus gatos. Então, são momentos que me nutrem. É diferente. Tem gente que fala, meu propósito de vida é ser feliz. Isso não é muito um propósito, né? Nesse conceito que eu estou trazendo acadêmico, tá? Isso tem mais a ver com uma vida significativa. Quem assistiu o filme Soul, na Disney, eu acho que, né, não está muito alinhado academicamente ali. É uma graça o filme, né? Mas ele traz uma ideia muito de você apreciar a natureza, os sabores, né, a música. É muito voltado a mim, sabe? Então, legal, posso até estar com outras pessoas, ter conexão, mas a serviço de que eu faço o que eu faço, eu contribuo com o que na vida, tá? Então, eu vou trazer isso, vai pensando, né? O que me traz significado e o que me traz sentido, tá? Sentido tem uma puxadinha de você contribuir para o mundo, tá?
E aí eu quero que vocês reflitam um pouco. Se quiser, escreve no chat para a gente poder, né, ter uma ideia e tal. Mas se não sentir à vontade, simplesmente reflita, né? Com qual categoria você se identifica mais nesse momento? Será que você se identifica mais com desengajado, no sentido de, olha, sinceramente, Carol, eu não acredito que haja um sentido maior para a vida, né? Tô aqui vendo esse workshop só para ter certeza mesmo que eu não vejo sentido, né? Mas eu foco em fazer as coisas que me dão prazer, que me fazem feliz. Essa coisa de ficar contribuindo para o outro, super legal, mas nesse momento não dou conta, eu não quero dar conta, tá? Então você pode se sentir desengajado em relação ao propósito. Muitas vezes a gente sente assim quando a gente está num momento de vida muito difícil, uma grande frustração, que a gente às vezes perde a fé, sabe? Então a gente se sente desengajado. E são processos, tá? A gente não fica desengajado a vida inteira, nem com propósito a vida inteira, tá? Não quando a gente estuda aí as pessoas, isso não é o que costuma acontecer. Você também pode se sentir sonhador, sonhadora, né? Eu quero fazer alguma coisa maior, Carol, mas eu não coloquei muito em prática ainda no dia a dia, tá? Essas são categorias que o William Damon traz, tá? Eu fiz uma adaptação só no nome aqui, do amador, tá? Porque ele chama de dabbler, né? E aí, em português, no livro em português, ficou como superficial. E eu acho que não é esse o sentido que ele deu, né? Então, eu tentei manter a tradução que eu acredito que tem mais sentido que amador. Antes da gente ser profissional, a gente é amador. Então, que é o sentido de dabbler, né? Eu tento fazer coisas que eu gosto, eu faço aqui monitoria, tô aqui no meu fazendo mestrado, tô fazendo minha pesquisa, ajudo minha orientadora em algum projeto dela. Mas, assim, sinceramente, se me apertar aqui, eu não sei se eu encontrei um sentido mais profundo para minha vida. Então, me sinto amador, eu sou um tentante, sabe? Diferente de um sonhador que quer, eu tenho uma intenção, mas na prática eu estou só estudando o tema. Legal, mas estudando, né? Eu não estou contribuindo ainda, tá? E com propósito, você não precisa ter um propósito, nossa, super claro, etc., mas eu tenho alguma clareza, sim, do sentido da minha vida, e eu acho que as ações que eu realizo na minha vida, elas são coerentes com esse lugar que eu quero contribuir, tá? Então, reflita aí como é que vocês estão nesse momento, tá bom? Muito bom. Legal, e aí eu queria trazer o fechamento dessa parte mais conceitual com uma tabela que eu acho que ela é bem didática, né? Que surgiu no livro publicado pela Harvard, né? Do Coleman. E que traz o seguinte, né? Que às vezes a gente tem uma vida sem propósito, então a gente não contribui, e sem alegria, nesse sentido, nem me nutro, nem contribuo. É uma vida miserável, né? Ele chama de misery, né? Então, é um momento em que a gente, por exemplo, quando a gente está em face de uma doença incurável, ou quando a gente está com alguém da nossa família que a gente ama muito, numa situação muito difícil, e a gente não tem nem alegria, nem vê sentido maior na vida. Tem pessoas que têm propósito. Às vezes a gente está lá estudando, fazendo mestrado, doutorado, e a gente tem propósito, a gente sabe para onde a gente quer contribuir. Às vezes eu estou contribuindo por meio das minhas pesquisas, das minhas aulas, mas sem alegria. Por quê? Às vezes está tão penoso, está tão difícil, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho recurso financeiro, às vezes, recurso de tempo. Eu estou afastado da minha família, estudando em outro lugar, eu não consigo me conectar, não tenho amigos, fico solitário, né? Meu orientador é dureza, eu me sinto muito sozinho. Então, por mais que eu saiba qual é o meu propósito, ou para que eu estou fazendo isso, o meu dia a dia é penoso, tá? E aqui o desafio é como é que eu posso, não é mais proposta que o desafio é a alegria, a felicidade, né? É como é que eu posso me nutrir de pequenos momentos, ou até fazer grandes mudanças na minha vida para que eu possa ter mais alegria, tá? Muito bom. E às vezes a gente está num momento superficial, ou seja, eu até tenho alegria, estou ali conectado com pessoas, tenho família, o que for importante para você, né? Tenho recursos financeiros, eu viajo, como em restaurantes gostosos, mas, sinceramente, eu não sinto que eu estou contribuindo com nada nessa vida, não faz muita diferença, sabe? Então a gente se sente superficial, vazio. E o que seria uma vida plena? Uma vida em que eu tenho, sim, propósito, algo que eu quero contribuir, que eu tenho esse norte, essa intenção, projetos,
e também que eu consigo me nutrir nesse caminho para eu entregar tudo isso, né? Então não adianta eu só caminhar em direção ao propósito, eu também não me nutro das relações, que são uma fonte de significado muito importante, né? Tem um estudo de Harvard bem importante nesse sentido, né? Então, assim, se você pesquisar no YouTube, tem o estudo mais longo sobre felicidade. E aí, eu vou até colocar aqui para vocês no chat. E aí a gente percebe que uma das coisas mais relevantes são as nossas relações, tá? Para a gente não se sentir tão sozinho na nossa caminhada, né? Essas pessoas nos ajudam também a mostrar que a gente está no nosso caminho, né? Ou se não tá, se a gente não tá, lembra a gente, fala, Carol, vem cá, tipo, você não é essa pessoa, o que tá acontecendo? Tá, preciso rever, tá? Então, esse é o objetivo, a gente conseguir chegar nessa plenitude, que não é, de novo, um nirvana, que você chega no cume da montanha e fica lá paradinho. Não, é um processo de constantemente a gente se direcionar para entregar para o mundo e para a gente também ter mais alegria, tá? Muito bom, vamos lá. E aí, benefícios de viver com propósito, a gente tem maior bem-estar, então tem pesquisas mostrando a relação entre o que a gente chama de felicidade, né, comumente, quando a gente tem propósito, desenvolvimento pessoal, esperança, gratidão, empatia, generosidade, né? Tem um benefício social, porque se a gente faz algo além de nós, a gente gera contribuição, e tem várias questões ligadas à saúde mental, que acho que nesse momento que a gente está, é muito importante a gente olhar, que é a redução do estresse, menor ansiedade e menor propensão à depressão. Tá? E aqui um ponto importante, a gente não, assim, se cobrar, se você está vivendo hoje um momento muito crítico de saúde mental, não é hora de você se cobrar para, além de tudo, você ainda ter um propósito, você contribuir. Às vezes a gente tem um dreno de energia, né? Seja uma questão de saúde mental, seja uma questão de um relacionamento abusivo, alguma questão de saúde, seja saúde mental ou saúde física, de alguém que a gente ama muito, e às vezes a gente tem que resolver e focar isso, sabe? Focar nisso. Então, menos, assim, cobrança e vamos tentar, em alguns momentos a gente só precisa tentar reduzir esse ralo, no sentido dessa perda de energia, né? Então, a gente tem que se cuidar, ou cuidar de alguém ali que a gente ama, tá? E aí, depois, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo, aos poucos, também contribuir, tá? Então, é importante só para... Não adianta falar que depressão é falta de propósito. Gente, isso é um absurdo, tá? Então, e quando a gente está num momento de depressão profunda, não adianta, você precisa ter um propósito e tal. A pessoa primeiro precisa se cuidar minimamente, para depois poder olhar para o futuro, tá? Então, não se cobre além do que já está difícil, tá? Vamos lá, então tá bom, Carol, já entendi toda essa parte conceitual, mas como é que eu descubro, né, o meu propósito, como é que eu desenvolvo, né, se eu já tenho ali uma semente, como é que eu desenvolvo? Então vamos lá, alguns caminhos, né? Tem 2 caminhos principais, você pode só ir vivendo e refletindo, conforme as experiências vão te aparecendo de fora, né, você não busca ativamente, mas vai aparecendo, você vai refletindo e vai ajustando. Muitas pessoas vivem assim, né, em relação ao propósito. Mas tem outras que já se sentem mais impelidas a buscar ativamente, que deve ser muita gente que está aqui, né? Porque senão, por que você usaria o seu tempo para assistir essa palestra, né? Então, pessoas que buscam fazer atividades de autoconhecimento, de conexão, que criam oportunidade para experimentar, né? Então, fazer um serviço voluntário, eu vou experimentar ir nesse lugar, fazer esse curso, será que eu vou gostar mesmo? Será que eu vou ser boa nisso, tá? Que discute os aprendizados com amigos, colegas, professores, tá? Então, é uma busca mais ativa. Então, veja o que você se identifica e que faz sentido para você. Porque, às vezes, a gente só dá conta de viver e só, né? Nem refletir. Então, a gente vai ajustando também de acordo com o nosso momento de vida. E aí, como é que eu desenvolvo, então, meu propósito, né? A gente tem... Eu proponho aqui na tese, depois eu desenvolvi um pouco mais isso no livro... Se propósito é a nossa intenção de colocar as capacidades a serviço de alguma coisa significativa para você, com impacto além de você por meio dos projetos de vida, primeiro eu preciso de autoconhecimento, para eu conseguir entender que capacidades que eu tenho, o que é importante para mim. Depois eu preciso desenvolver minha empatia para conseguir compreender o que tem impacto além de mim, que eu tenho interesse em contribuir, né? Tem uma parte de experimentação, que é por meio dos nossos projetos de vida. Eu vou experimentando, fazendo pequenos projetos para ver se aquilo que eu imaginei tem sentido prático. Porque às vezes a gente faz toda uma construção, e quem tem o perfil de introversão,
né? Quem não conhece isso, depois eu posso passar um link também para vocês conhecerem perfis aí do MBTI, que é um assessment de personalidade. Quem é mais introvertido, às vezes cria um mundo, nossa, completo dentro da sua mente, mas você nunca foi para a prática para ver se faz algum sentido aquilo para você, na realidade, né? Eu, às vezes, quando eu comecei o processo de mestrado, eu falei, nossa, eu vou ser professora do ensino médio. Gente, aí eu comecei a planejar como seria, blá, blá. E aí eu fui dar uma palestra. Nossa, eu falei, gente, não dou conta, esse povo não consegue ficar sentado na cadeira, não consegue controlar o corpo, fica lá, eu tô falando, tá com um fone de ouvido na orelha, que é isso, sabe? Eu preciso pegar um pessoal que já domina o corpinho. Então eu fiz uma pequena experimentação e vi que aquilo que eu achava tão lindo, eu não dava conta, né? É importante a gente experimentar. E aí a gente, como tem a ver com uma intenção, a gente precisa olhar para o futuro, tentar imaginar esse futuro desejado. E a gente precisa planejar para isso acontecer. E a gente precisa sustentar isso também, por meio do tempo, tá? Por meio de projetos de vida, colocar isso no tempo. Depois eu vou falar sobre isso também, tá? Muito bom. No livro que eu produzi, eu trago mais de 20 atividades relacionadas a cada um desses pilares. E hoje eu vou passar por algumas delas para a gente fazer uma degustação, tá? E já começar a refletir e agir em direção ao propósito. Bom, vamos lá. Primeiro passo, então, o pilar do autoconhecimento, tá? Isso aqui é para a vida, né? Também não tenho a ilusão de, tipo, vamos fazer isso, check. Pronto, agora já me conheço 100%. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não conhecia, uma situação nova em que a gente não imaginava que a gente ia agir daquela forma. Então, é um processo para sempre, né? E aqui, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer um resgate da sua história de vida. Mas aqui é uma oportunidade muito, muito importante. Quando eu estudei isso na prática, né, durante o doutorado, né, a parte dos experimentos mesmo, com os alunos, eu percebi que essa era uma das atividades que mais tinha impacto na descoberta depois dos propósitos. Se a gente não sabe de onde a gente veio, como a gente se tornou quem a gente é hoje, é muito difícil a gente projetar quem eu quero ter sido no final da vida. Porque isso tem que ter coerência com quem eu sou, né? E assim, também tem um último ponto aqui que eu já queria focar, que é assim, é uma oportunidade da gente refletir como a gente quer continuar a nossa história, como a gente quer dar sequência a ela. Porque não é também porque eu vim assim e a vida foi assim até hoje que eu preciso continuar sustentando isso. Eu posso fazer escolhas diferentes. E é claro que tem coisas que não dependem de nós, né, totalmente, mas que a gente pode, no mínimo, influenciar, tá? Não quero trazer uma ideia aqui de você faz o seu destino completamente. Veja, a gente está num contexto histórico, social, e é claro que isso influencia o que a gente é capaz de fazer, né? Mas tem uma parte que é nossa, então, até onde a gente pode, vamos tentar mobilizar isso, tá? Então, reconhecer ajuda, quando a gente resgata a nossa história, isso ajuda a reconhecer pessoas importantes, que são a nossa rede de apoio. Às vezes, pessoas que foram difíceis também, que não são nossa rede de apoio, mas que ajudaram a gente a ser quem a gente é também, tá? A gente vai percebendo, conforme a gente estuda o tema de propósito, que muitas vezes o propósito vem de um lugar de dor. Não é de um lugar gostosinho, não, sabe? É um lugar em que eu já sofri algo na minha vida, fui para o fundo do poço e fui levantando, ganhando forças que ninguém tira de mim. E quando eu vejo alguém caindo naquele mesmo buraco, me dá vontade de contribuir, me dá vontade de ajudar, porque eu sei como é estar lá, né? Então, vai pensando aí na sua história de vida, os momentos aí que foram bem difíceis, que foi uma luta sair deles, transformar. Veja o quanto isso não impacta a sua vontade também de contribuir nesse sentido, tá? São dicas valiosas aí para a gente descobrir nosso propósito, né? Eu, por exemplo, né, momentos mais difíceis da minha vida, alguns momentos em que eu me perdi de mim, né? Quando eu mudei de colégio, estudei colégio a vida inteira, mesmo colégio, meus amigos, uma delícia, e fui estudar num colegial super intenso, né, Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, que eu queria fazer medicina no começo, enfim.
E aí meus pais falaram, ó, não vai dar pra gente pagar 6 anos de medicina para você em colégio público. Então você, por favor, se dedique muito no colegial, porque você precisa entrar numa pública. Eu, tudo bem, né? Vamos fazer o nosso melhor. E aí meu lado japa, né, veio com tudo, assim. E aí eu me perdi, porque falei, gente, mas aqui ninguém me conhece, tipo, eu achava que eu era inteligente, agora eu cheguei aqui, vi que todo mundo é mais inteligente que eu, né? E aí, putz, fui fazer terapia, enfim, pela primeira vez, né? Faço há mais de 15 anos terapia. E aí foi tão difícil, e hoje eu vejo como para mim é importante ajudar pessoas a entenderem o valor que elas têm. Porque para mim foi tão difícil entender o que eu tenho de bom para oferecer para o mundo, e acho que é por isso que eu também trabalho com esse tema, né? Eu tenho sensibilidade para esse tipo de situação, de questão. Então, só dando um exemplo aqui para vocês também perceberem aí que, puxa, como é importante resgatar a sua história, tá? Legal. E aí a gente também pode perceber padrões de comportamento, coisas que eu constantemente percebo, que eu repito. Seja nos relacionamentos, seja nos momentos de fazer escolhas. Quando tem uma decisão difícil, eu saio correndo. Ou eu vou para cima com medo mesmo. Ou eu busco conselhos, né? Me cerco de pessoas que podem me apoiar. Como é isso? E faz sentido os padrões que você teve até agora? Você quer manter? Tem padrões que ajudam. Tem padrões que não ajudam, tá? Então, reunir, resgatar, desde qual é o primeiro momento da sua vida, a gente vai falar isso agora, é muito importante. Então, até isso, né? Queria perguntar para vocês aí, se puderem escrever no chat, qual é o primeiro momento relevante da sua história? Tem gente que diz, quando eu nasci, óbvio. Não tem nada de óbvio, né, na história de vida. Aliás, acho que tem poucas coisas óbvias, se é que existe o óbvio, né? Isso é uma outra discussão aí, né, epistemológica. Mas, assim, qual que é o primeiro fato que é relevante para a sua história? Para mim, é muito antes de eu nascer, por quê? O fato dos meus pais terem se conhecido, né, uma mãe descendente de espanhóis, um pai descendente de japoneses, com contextos tão diversos, traz muito sobre quem eu sou, essa mistura, né? Então, para mim, esse é o primeiro fato da minha história. Tem gente que fala, nossa, minha história começa lá na Grécia, né? Quando meu tataravô, porque isso tem muito sentido. Tem gente que fala, nossa, não sei nada do meu passado, só sei que minha história começa com 7 anos, quando eu tenho a primeira memória. Então, quando começa a sua história? E aí é importante você ir resgatando quais foram os próximos fatos, né? Então, eu coloquei aqui meu nascimento. Por quê? Para mim é significativo porque eu sou uma típica virginiana, né? Então, eu sou japonesa virginiana. Eu estou lutando aqui contra o meu excesso aí de perfeccionismo a vida inteira, né? Então, é um processo para mim. Tem gente que fala, não acredito em nada, esse negócio de signo, não tem nada a ver. Eu também, assim, acho que não é uma ciência, né? Mas que eu vejo muitas relações com a vida, eu vejo. Então, eu dou uma olhadinha de vez em quando, né? Depois, acho que todo o processo da minha infância foi muito importante. Eu brincava de imitar meu pai trabalhando. Então, ele é uma pessoa muito importante para mim, né? Com 15 anos, mudei de colégio, contei para vocês. Aí me perdi, quem que eu sou, o que eu tenho de bom. E aí, quais são os próximos fatos, tá? Então, eu queria aqui dar 3 minutinhos, vou ficar em silêncio aqui, tomar uma aguinha, para vocês relembrarem, resgatarem alguns dos fatos mais relevantes da sua história. E aí, gente, altos e baixos, tá? É impossível uma história que só tem altos, que você nasce brilhando, tá sempre ali no mundo da purpurina. Não existe isso. Assim como não existe quem nasceu na lama, continua na lama, não existe isso também. Isso tem muito a ver com o nosso olhar, tá? Então, procura trazer os fatos mais importantes da sua história em ordem cronológica, tá? Se você puder compartilhar alguns dos momentos, 3 momentos no chat, vai ser super legal para a gente ter um momento de humanidade e perceber que, nossa, realmente, não estou sozinho, né, nas lutas aqui, tem um monte de gente aqui que também luta, e tem um monte de coisa linda que acontece para as pessoas, eu também não estava percebendo, né, na minha história, quanta coisa linda eu também vivi, eu não estava com olhos para ver, tá? Mas se você não sente a vontade para compartilhar, também não tem problema, pega uma folha de papel ou celular, e faz esse resgate, tá bom? Então, vou dar aqui uns minutinhos, ano, né, ou período, infância, tarará, o fato, o que aconteceu e o que isso significa para você, né? Senão a gente faz um currículo de vida, e essa não é a ideia. Tipo, 1980, meus pais se conheceram, e, essa mistura diz muito sobre quem eu sou.
Ah, entendi, é por isso que importa para você, tá bom? Então, vou deixar uns minutinhos aqui para vocês poderem compartilhar, refletir e anotar, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Se alguém tiver dúvidas também, fica muito à vontade para escrever no chat, que eu vou também ajudando a esclarecer, tá bom? Uma coisa importante também, gente, é tentar resgatar com pais, tios, irmãos, como você era até os 7 anos de idade. Porque é uma fase em que a gente é muito a nossa essência, né? Então, que tipos de brincadeiras você gostava, que papel que você exercia nas brincadeiras. Ao longo do tempo, a gente costuma mudar, né? Porque é necessário, a vida pede mudanças, pede adaptações, mas a gente tem uma essência. Então, é legal tentar resgatar como você era, o que você gostava, porque a gente percebe quando a gente faz processos de coaching e acompanha as pessoas ao longo do tempo, que a infância tem muita relação com quem ela é e o que ela quer deixar, tá? Então, vale a pena também esse foco aí nesses primeiros 7 anos. Tá, mais uns segundinhos. Bom, legal. Então, é difícil, né, eu ficar quietinha aqui, porque tenho vontade, né, de continuar compartilhando aqui, mas às vezes é importante, né, a pausa ela é importante para as reflexões também poderem emergir, tá? Se você precisar de mais tempo, que é natural, dedica um tempo depois para fazer isso com qualidade. A gente pode dedicar 2 horas para fazer isso, pode colocar fotos, imagens, escrever músicas, o que tiver sentido para você, tá? Pode fazer um álbum, então depende do que faz sentido, tá? Quero também trazer que tem uma técnica japonesa que chama kintsugi, né? Que é essa arte da gente reconstruir cerâmicas, peças que quebram com ouro. E elas se tornam muito mais fortes e muito mais bonitas. E isso tem muita relação com como a gente olha a nossa história, né? Os momentos de dor, os momentos de baixa, né? Eles depois, conforme a gente consegue unir forças e construir capacidades para sair desses buracos, transformar, superar, a gente se torna muito mais forte e isso faz parte de quem a gente é, tá? E muitas vezes, como eu trouxe, é por aí que a gente encontra caminhos de conexão com o mundo e desejo real de fazer diferença para outras pessoas, tá? Muito bom. E aí eu queria também, a partir das nossas histórias, ter um momento de reflexão no seguinte sentido, né? Como o seu trabalho atual, ou o seu momento atual, que às vezes você não está trabalhando, você está estudando, né? Que é um tipo de trabalho, mas às vezes, né, em outro sentido. Como esse trabalho, ou o seu momento atual, como pesquisador, mestrando, doutorando, entrou na sua história? De onde que surgiu isso? Por que isso aconteceu, né? Por que você deixou isso acontecer? Por que você foi buscar esse processo? Você lembra, assim, o que você queria? Eu lembro quando eu fui buscar o mestrado, contei para vocês, né, no comecinho, quando estava me apresentando,
que eu busquei o mestrado muito porque eu queria, achava lindíssimo, né? Você fala, nossa, ainda mestre em tal área, tal, né? Falei, nossa, vou arrasar na consultoria se eu tiver isso. Só que aí eu descobri um mundo no mestrado, descobri que eu amava dar aula, descobri minha paixão por desenvolvimento de pessoas, mudei completamente minha carreira, né? Depois virei coordenadora acadêmica, tipo, não imaginava nada disso, saí da consultoria, né? E depois, quando eu fui fazer doutorado, por quê? Porque eu, como coordenadora acadêmica, era cobrada disso, né? Às vezes tinha aquelas mesas, né? Que a gente participa desses momentos, em que alguém sempre traz aquela puxadinha, assim, porque nós, doutores, né? Ah, a Carol ainda está, né, no mestrado, mas quem sabe, né? Depois que for doutora, pode ter direito à opinião. Nossa, já ouvi cada coisa nesse sentido, assim. Espero que vocês não reproduzam esse tipo de comportamento, que eu acho que traz um ambiente muito tóxico, assim, para a academia, sabe? E não precisa ser assim. Mas eu comecei o doutorado para, tipo, nossa, deixa eu ter esse título aqui, né, para parar de encher minhas paciências, né? E aí eu descobri o tema de propósito, que eu não tinha pensado, eu ia estudar competências, nem lembro, metodologias híbridas de aprendizagem, era isso, E aí fui num workshop lá do PMI, o Instituto Global de Gestão de Projetos, e falei, gente, é isso, projeto de vida, né? Então, assim, você lembra por que você começou o que você começou? E qual é a razão de você querer continuar nesse caminho? Porque nem sempre foi, né? Eu busquei isso porque eu tinha esse sonho ou porque eu tinha esse objetivo, mas de repente eu descobri outras coisas. Se você puder compartilhar um pouco, vai ser muito legal ver as suas reflexões aí também no nosso chat, tá bom? Legal. Importante a gente ter consciência do por que a gente começou e por que faz sentido continuar, né? Quando a gente não tem essa resposta, vale repensar, né? Não sei se a vida é uma só, mas, né, é importante que ela tenha sentido, né? Muito bom. E aí, fontes de sentido e significado no trabalho. A gente pode fazer o que a gente faz porque o conteúdo do trabalho tem sentido para mim, porque eu me desenvolvo, porque me dá dinheiro. Geralmente, quando a gente está no mestrado, doutorado, não é muito caso, mas tem quem se vire, né? Olha, vou falar que no mestrado eu tinha 6 mini empregos de, assim, monitora acadêmica, tinha bolsa, vendia joias nas horas vagas, assim, nesse nível, né? E era puxado. Enfim, né? Benefícios, né? Às vezes você tem benefício, desde, tipo, vale transporte, vale alimentação, ou acesso a um bandejão, benefícios de estar num ambiente em que você tem acesso a pessoas que podem te trazer coisas muito importantes para sua carreira, né? Relacionamentos que te nutrem, que é uma delícia. Às vezes a gente tem a sorte de encontrar amigos também, né? Eu fiz grandes amigos no mestrado, no doutorado foi um processo menos nesse sentido, mas também encontrei algumas poucas conexões que foram muito valiosas e ainda são para mim, né? Eu vejo muitas pessoas muito solitárias, né, na academia, então acho que é um ponto que a gente tem que cuidar, né? Cuidar, inclusive, uns dos outros, né? A gente vê situações bem difíceis e ninguém para falar, você tá bem, né? Então isso pode fazer toda a diferença, né? Às vezes tem a ver com identidade, eu sou pesquisadora, eu sou professora, essa é quem eu sou, então é por isso que eu tô nisso, né? E tem o lado da contribuição social, quer dizer, tô aqui porque eu quero ajudar outras pessoas aqui, né, por meio do meu trabalho, tá? Isso é o que tem tudo a ver aqui com um propósito, né, que é não só para mim, mas a partir de mim que eu trago, tá? Legal, gente. Vamos dar uns passos aqui, porque eu quero trazer ainda alguns elementos, né? Tentar fazer um resumo aqui de alguns passos do livro. Quando a gente fala aqui, tem um aspecto altruísta, no propósito a gente precisa trabalhar a empatia, tá? E aí eu pergunto, será que é fácil, né, a gente se colocar no sapato do outro? É possível eu sentir exatamente o que o outro sente? Muitas vezes é difícil, porque mesmo que o mesmo fato, um amigo vira para você e fala assim, putz, eu, sei lá, tive uma briga com o meu orientador. Mesmo que você já tenha vivido uma briga com o seu orientador, uma discussão, o que ele está sentindo talvez seja muito diferente do que você estava sentindo. Às vezes ele tem outros recursos, ou não tem recursos que você tinha. Então, para ele pode ser
o fim do mundo, assim, né? E que para você era tipo, putz, que desagradável, né? Vou ter que conversar com ele melhor, num momento mais calmo. E para ele é tipo, nossa, eu vou perder a minha bolsa, sabe? Assim, então vou ter que voltar para casa, tipo assim, né? Dos meus pais, enfim, no momento que estava tentando dar um passo, enfim. Então é muito difícil, mas a gente pode, por meio da imaginação, se conectar e tentar se aproximar, tá? Então, empatia é a arte da gente se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo sentimentos e perspectivas, forma de pensar e o que a pessoa está sentindo, e usando essa compreensão para guiar as nossas ações, tá? Fazer algo a partir disso. E aí, imagina que você encontrou um gênio da lâmpada e esse gênio te concedeu 3 desejos. Só que um dos desejos precisa necessariamente ser para resolver um problema no mundo. Qual o problema que você quer ver resolvido? Nossa, se eu tivesse o poder de acabar com essa situação ou de ajudar tal pessoa, tal tipo de pessoa, tal questão, eu escolheria isso. Procure escrever também, seja no chat ou nos seus aparelhos aí, seu caderno. Eu sei que às vezes tem várias questões, mas qual é aquela que mais dói seu coração? Isso tem tudo a ver, né, com a nossa história. É muito difícil você ter escolhido, puxa, eu gostaria de acabar com o problema da fome, se a fome é uma coisa que eu nunca passei fome, não tem nada a ver com a minha vida, comida, alimentação, como para viver só. Não, geralmente quando a gente escolhe uma causa assim que dói na gente, é porque tem alguma coisa a ver com a nossa história, né? Então, para mim, a questão da fome é uma questão muito crítica, por exemplo, né? Eu nunca passei fome, né? Mas eu sei que para o meu pai foi muito difícil a vida, e isso me dói, né? Saber o quanto ele teve que lutar, né? E também o fato de eu ter tanta abundância nesse sentido, a comida, a alimentação é uma parte tão de conexão na minha família, que me dói saber que outras pessoas não têm acesso a isso, nem ao básico, né? Então, seja pela escassez ou pela abundância, e a gente sentir que essa abundância é injusta, às vezes dói nosso coração. Então, tem a ver com a nossa história, tá? E aí, tem aquela famosa frase do Aristóteles, quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, aí está a sua vocação, né? E aí, para isso, a gente precisa entender quais são os nossos talentos e quais necessidades do mundo que dói nosso coração, né? E aí a gente une essas duas coisas e isso tem tudo a ver com o propósito, tá? E aí pergunto a você, quais são alguns dos seus talentos? Algumas das suas melhores qualidades? Procure escrever, tá? Eu sei que agora é chato a gente dizer, né, no chat, meus melhores talentos são... Se você tiver essa autoconfiança, te convido a fazer isso, vai ser maravilhoso. Mas pode ser você com você mesmo, assim, sabe? Tipo, o que eu tenho de bom que as pessoas constantemente falam, me dão um feedback que eu faço bem, que eu sou bom. Escreve pelo menos aí 3 coisas. Sem medo de ser feliz, as pessoas falam. Depois você vê se você acredita. Essas pessoas falam é porque aquilo aparece. E às vezes é tão natural pra gente que a gente não dá valor, né? Então, os nazis, na época do nazismo, por exemplo, muitos alemães esconderam judeus nas suas casas. E depois eles foram entrevistados, né? Do tipo, como é que você teve tanta coragem? Assim, coragem? Imagina, não fui corajoso. Era a única coisa que eu podia fazer como ser humano. Então, não era a única coisa que você podia fazer. Você podia ter delatado essa pessoa. Então, sim, você tem coragem. Mas para a pessoa aquilo era tão natural que ela não percebe que isso é um grande diferencial. É uma grande qualidade. Então, escreva aí, reflita, tá? Porque por aí a gente vai percebendo que a gente pode potencializar isso, conectando com algo que tem sentido para nós, tá? Bom, e aí várias provocações, né? Como você pode usar os seus talentos a serviço das pessoas. E aqui eu trago uma imagem de uma árvore que dá 40 frutos diferentes, né? Foi produzido por um artista na Universidade de Siracusa, na Itália. E ele foi fazendo enxertos, né? E é isso que acontece na nossa vida. A gente vai vivendo experiências, a gente vai conseguindo transformar. Então, antes eu conseguia oferecer
habilidades na área de gestão de projetos. Aos poucos, eu fui transformando para conseguir fazer coisas relacionadas à carreira. E depois eu falei, puxa, eu posso fazer projetos de vida e carreira. Nossa, então a gente vai transformando, tá? Vai se capacitando e produzindo frutos. Então, que frutos que você já dá? E aí, para a gente caminhando para o futuro, né? Eu quero trazer algumas frases que eu não sei se vocês já ouviram falar. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesma e não a vida que outros esperavam de mim. Desejaria não ter trabalhado tanto. Desejaria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Desejaria ter mantido os meus amigos. Desejaria ter me permitido ser mais feliz. Não sei se vocês conhecem, mas esses são os 5 maiores arrependimentos antes de partir, que é um trabalho de uma enfermeira chamada Bronnie Ware, australiana, que trabalhava com cuidados paliativos, e ela reuniu o que ela mais escutava nessa fase em que as pessoas tinham uma doença que elas não conseguiam mais se curar, e aí batia muitas vezes arrependimentos, né? Então isso aqui é para a gente lembrar que a vida é finita, e refletir, né, a partir da finitude da vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Está fazendo sentido, né? E eu sei que essa reflexão não é fácil, dói, e um ponto aqui de acolhimento importante é assim, é impossível a gente viver todos os dias a vida que a gente quer, porque a gente tem obrigações, responsabilidades, pessoas que a gente ama, não é assim, ninguém tem essa ilusão, né? Mas, às vezes, a gente vive em função dos outros o tempo inteiro, a vida toda. E, quando chega lá na frente, o arrependimento bate. Então, vamos refletir ao longo da nossa caminhada, né? Eu vou deixar para vocês aqui um link para uma atividade que tem no meu livro, né? Porque eu sei que não é todo mundo que vai comprar o livro, às vezes não pode, não tem interesse, né? Mas eu queria deixar isso como um presente, que é uma meditação para você se imaginar numa festa de 100 anos, e refletindo sobre tudo que você viveu ao longo da vida. O que você vai ter apreciado, contribuído, né? Vivenciado, que foi tão marcante, gostoso, tá? E depois a gente pensar, bom, estou construindo esse futuro que eu desejo, né? E se eu não estou, qual é o primeiro passo que eu posso dar para começar a redirecionar na direção que tem sentido para mim? E se eu estou, como eu posso desfrutar? Como eu posso potencializar? Tá? Não é simples viver essa vida, né? Mas tem uma parte que depende de nós. Então, aqui é um convite para a gente fazer o que está na nossa mão. Bom, deixa aqui como é que a gente acha uma frase temporária, né? Uma frase... Bom, meu propósito para hoje é... Então, geralmente, segue a seguinte estrutura. Quero... Qual é o verbo da sua vida aí que você quer contribuir? Quero ajudar, contribuir, iluminar, apoiar. Pessoas, que tipos de pessoas, qual causa, fazendo o quê, por meio de quais atividades. Às vezes a gente até sabe o que a gente quer fazer, para quem, mas como? Não sei. Você precisa de ajuda, né? De amigos, famílias, às vezes até uma ajuda profissional, seja terapia, coaching. Com quais forças? O que você tem de melhor dos seus frutos que você pode colocar a serviço? Coloquei meu exemplo, quero contribuir para a descoberta dos propósitos de vida de jovens, profissionais e professores, por meio de aulas, palestras, cursos, livros, conteúdos gratuitos em redes sociais, com meu rigor e meu afeto. São o meu lado japonês e meu lado espanhol, que eu acho que tem um lado super estruturado, certinho, e tem um lado super afetivo, amoroso, festivo, enfim, alegre, que eu acho que eu coloco a serviço das minhas atividades, da forma como eu entrego meus produtos, meus serviços no mundo. Tá? Então, você pode simular ali, fazer um experimento e falar, eu acho que essa frase me norteia, tá? Sem pressão de definir a frase da sua vida, tá? Lembrando que vários caminhos levam a Roma, tá? Essa é uma imagem aqui, Roma está aqui, né? E às vezes a gente se fixa, eu só vou conseguir atingir meu propósito se eu me formar e estudar esse tema com esse orientador e for para a Itália. Tem vários caminhos que levam a Roma. A gente pode desenvolver vários projetos diferentes para chegar naquilo que é a nossa essência. Quando a gente acha que só tem um caminho, é porque você não está falando de propósito de vida, você está falando de projeto de vida, tá? Porque eu quero ajudar pessoas a descobrirem seus propósitos. Eu poderia não ter escrito livro, eu poderia não ter feito tese,
Eu poderia ser uma pessoa que trabalha numa comunidade, e ali eu ajudo muitas pessoas a descobrirem quem elas são e o que elas fazem, né, por meio da minha experiência de vida. Então, tem vários caminhos, tá? Então, cuidado para a gente não se fixar, porque aí a vida fica muito restrita, tá? E a gente tem muitas possibilidades. Bom, o caminho aqui para a gente, né, experimentar, então, um estímulo para não ficar só, né, meu sonho, mas como é que eu ponho em prática? Faça essa pergunta: o que te impede hoje de realizar plenamente o seu propósito? O que te impede? Por que você não está fazendo, né, totalmente o seu propósito, né? E aí tem alguns caminhos. Tem gente que fala assim, olha, eu preciso cuidar de mim, então, naquela linha de saúde mental, ou tem alguma questão, sei lá, financeira, ou relacionamento. Se eu não fechar esse dreno aqui, esse ralo, eu não consigo olhar para o meu futuro. Então, cuida de você, né? Olha para isso, né? Carol, eu não consigo realizar meu propósito, é que eu coloquei por meio do meu trabalho, da minha função, né? Porque eu não sei qual que é. Bom, então o que eu posso dar um passo para descobrir? Ah, eu vou ler o livro, eu vou ler sua tese, né? Eu vou, sei lá, eu vou buscar cursos de autoconhecimento, eu vou fazer terapia, né? Eu preciso mudar de empresa, mudar de carreira, mudar de área, mudar de tema. Eu não sei, tá, o que é. Mas tenha a coragem de dar o primeiro passo, tá? Porque é a partir dele que a gente dá outros. Então, qual é o seu próximo passo para realizar seu propósito? E aí, finalmente, rituais. Como é que a gente não... Isso aqui não vira voto de ano novo. Você sai daqui todo feliz, falando, nossa, isso, agora eu descobri o que eu vou fazer. E amanhã você está lá enfiado em um monte de projeto, sem respirar, triste, sozinho. A gente precisa ter rituais, né? E para isso, uma das coisas-chave é a gente planejar a nossa agenda, né? Eu tenho um grande amigo que diz que é por meio da agenda que a gente sabe que a gente está vivendo uma vida com propósito, né, sentido e significado. Como é que você planeja a sua agenda? Você não tem agenda, né? Agenda é o nosso tempo, né? Então, gestão do tempo é um dos rituais mais importantes que eu vejo para a gente se manter no nosso caminho. Eu coloco as várias áreas da minha vida, não só trabalho, né? A minha família, a família do meu marido, meus principais amigos, e eu semana a semana faço uma lista de coisas que eu quero fazer em relação a isso. E coloco no tempo, né? Porque senão não acontece. E acontece tudo que eu queria? Claro que não. Eu tenho que mudar sempre, mas pelo menos eu tenho um momento que eu faço uma escolha consciente do que eu quero que esteja no meu tempo, tá? E aí tem várias outras, você pode escrever páginas matinais, que é tipo um diário, né, para você se conectar com você, saber como é que você tá antes de você ter um problema mais grave. Oração, para você entender, agradecer o que está indo bem. Diário de gratidão, atividade física, muito importante para a felicidade, para a saúde mental, terapia, encontros semanais com família e amigos, que você tem momentos que você tira a cabeça de dentro da água e respira e relembra o que tem sentido para você, tá? Fechamento, aqui, buscar na memória, queria convidar você a buscar na memória uma foto de criança, que é a sua cara. Fechar o olho, né? Ninguém tá te vendo mesmo. Lembra a sua carinha. E eu quero que você responda o que essa pessoa diria para você hoje. Do que ela teria orgulho, de quem você se tornou. Será que tem alguma coisa que ela te traria de mensagem? De repente, alguma coisa na linha de se cuidar, pegar mais leve, ou ir para cima do que você sabe que você tem que fazer, que você pode, né? Tem alguma coisa que ela pediria para você resgatar, que era muito a sua essência e você, ao longo do tempo, acabou não conseguindo trazer para o mundo. Então, é um pouco para a gente resgatar aqui a nossa essência. Se puder, escreve uma frase de você criança para você agora, com essa mensagem, tá? E desejo uma excelente jornada a vocês. Se vocês quiserem conhecer meu livro, tem aqui o link que tá, neste momento, está em promoção na Amazon, tá? Então, podem aproveitar, tá? Depois eu deixo o link no chat. Tem o link para a minha tese também, desenvolvimento do propósito de vida, de estudantes do ensino superior de administração. Vou colocar todos esses links aqui para vocês, tá? Aqui um curso que eu tenho na plataforma Solution, sobre propósito, bem completo.
Quem quiser conhecer os MBAs nossos à distância, também fiquem à vontade, MBA USP Exalc, tá? E tem uma série de livros, eu posso até tentar ver como é que eu passo esse material para vocês poderem, pode tirar print também, tirar foto do celular. São vários livros interessantes aí, com diferentes temáticas, que eu acho que podem fazer sentido, tá? Para vocês aí, ao longo da trajetória. Tô passando devagarzinho, porque eu sei que tem gente que gosta de tirar foto e tal, né? Tirar prints e tal. Mas depois eu posso encontrar uma forma de compartilhar esse material também. Deixo aqui meus contatos, que eu mais uso é o Instagram, carolchinoda.propósito. Eventualmente eu respondo alguns e-mails, eu sou um pouco difícil com e-mails, e o LinkedIn eu sou um caos, mas eu tô tentando melhorar, tá bom? Então, pessoal, agradeço muito, vou deixar esse poema para vocês, da Marianne Williamson, que ela diz que o nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. O nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, a nossa presença automaticamente liberta os outros. Então, pessoal, espero que vocês deixem aí a luz de vocês brilhar e espero que a gente possa se encontrar aí em breve, né? Pela vida, pelas redes sociais, e estou à disposição também para a gente se conectar aí pelo chat e tirar as dúvidas de vocês agora a seguir, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito bem, Carol. Excelente, excelente. Momentos de reflexão sempre necessários na nossa vida particular, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Muito bom. Muito obrigado, Carol. Foi fantástico. Vamos então, se você estiver de acordo, vamos então às perguntas que foram formuladas e que vou colocar para você fazer o favor de responder. O Romário Lins, que é da Universidade Federal do Vale de São Francisco, fala: o propósito de vida não seria uma construção social? Ou então um construtor que se baseia na época em que o indivíduo está inserido? Esta é a pergunta dele. Muito legal, Rui. Obrigada por trazer a pergunta aí do Romário, né? Isso, Romário. Eu acho que bem interessante, assim, certamente a gente é influenciado, sim, pelo meio, pela época em que a gente vive, até porque o propósito tem muito a ver com os nossos valores. E os nossos valores mudam a partir do que a gente vivencia, da época, né? Tem épocas em que, por exemplo, o trabalho é muito importante, tem outras épocas em que conseguir equilibrar estilo de vida, como agora, tem sido mais relevante. Então, certamente, o nosso entorno influencia o nosso propósito. Mas a construção do que é propósito em si, você ter uma intenção de contribuir com algo que você é muito bom a serviço, né, de outras pessoas, colocar isso a serviço de outras pessoas, isso se mantém. A forma como a gente vai colocar isso para o mundo pode, sim, mudar de época a época, né, ter uma influência aí de época, com certeza, apesar de, no final do dia, sempre ser uma definição individual, né? Porque não dá para negar que nós, indivíduos, estamos imersos aí em um contexto social. Então, é uma bela observação. Mas ele não fica por aqui. O Romário insiste noutra pergunta. Ele fala que a significação do sentido ao qual é referido na live não tem que ser avaliado mais criteriosamente? Somos seres humanos e temos a mania de resignificar. Eu não sei se eu entendi essa pergunta do Romário especificamente. Se ele puder depois escrever um pouquinho mais no chat, escrever mais profundamente. Mais assim, profundamente, desenvolver a pergunta, né? Isso, perfeito. Eu posso tentar apoiá-lo. Muito bem, então vamos passar para o Rafael Chaves Juliano. Ele que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele coloca duas questões, mas, Carol, eu só vou fazer a primeira e depois passo para a segunda, só para que as duas questões não fiquem embrulhadas, digamos assim.
Ele fala na sua primeira questão, primeira questão que ele apresenta, ele fala que o aprendizado e a valorização não poderia passar pela situação miserável e sem alegria até chegar, por exemplo, na situação plena? Sem dúvida, Rafael, a gente pode migrar nesses quadrantes, né, que são muito mais didáticos, né, do que qualquer outra coisa, ao longo da nossa vida. A gente varia muito, então não dá para a gente olhar esses quadrantes penosa, plena, miserável, superficial, que esse autor Coleman trouxe, né, como proposta, como estáticas, porque nós não somos seres estáticos, né? Então você tem toda a razão em que a gente pode sim migrar. E uma vez que a gente está no pleno, né, na plenitude, com propósito, com alegria, a gente também muda. Então não é como se fosse assim, né, o cume da montanha que você fica lá e fala, nossa, cheguei, agora eu vou ficar plena para o resto da vida. Infelizmente não é assim, a gente gostaria, mas não, né? Às vezes a vida dá uma derrubada e você de repente se sente numa situação penosa ou miserável, ou mesmo superficial, e a gente vai o tempo todo trabalhando isso para a gente conseguir ter uma vida mais plena. Ele complementa agora, ele pede para você dar um exemplo de como fazer esse resgate. Ele pergunta, uma linha do tempo seria isso, por exemplo? Uma linha do tempo? Um resgate, você diz, para a gente poder migrar de categoria, né? Eu acho que esse é um processo longo, assim, sabe? A gente pode fazer um resgate como o Rui está trazendo aí, para a gente lembrar qual foi a nossa trajetória, sem dúvida. A história de vida na minha tese do doutorado foi uma das atividades mais importantes para as pessoas conseguirem entender ou construir o seu propósito, tá? Então, entender de onde você veio, como você chegou até aqui, quais foram os valores que te guiaram, certamente nos ajuda a direcionar para uma vida aí plena, tá? Com propósito, com alegria, porque a gente tem consciência daquilo que a gente tem de bom para oferecer ao mundo e também daquilo que nos nutre, que tem a ver com o aspecto da alegria. Claro. Vamos passar para outro tipo de questão que é colocada pela Denise Cardoso, ela que, pela Mónica Laiolti dos Santos, que ela é da Unesp, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. E ela fala o seguinte, conhecer meu MBTI me ajuda a encontrar o meu propósito? Sinto que isso me limita mais do que ajuda. Que legal, Mônica. Olha, no meu livro eu até trago um link, e se vocês quiserem entrar na internet, tem lá o site 16 Personalities, né? 16 Personalities, tem em português esse teste. Claro, esse teste é baseado no MBTI, mas não é o MBTI original, porque esse é pago, né? E nos ajuda no sentido de a gente conseguir entender qual é o nosso perfil de personalidade, ou seja, quais são as nossas tendências, tá, de comportamento. Só que a personalidade é só um aspecto do nosso ser. Eu posso ter uma tendência, por exemplo, de ser uma pessoa extremamente introvertida, vamos supor. Mas aí eu preciso dar uma palestra, eu desenvolvo comportamentos ao longo da vida. Eu quero ser professora, eu desenvolvo comportamentos. Então, a gente não é só a nossa personalidade. Personalidade é uma tendência inicial, mas a gente aprende com a vida. E a partir daquilo que a gente quer realizar, das nossas paixões, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, a gente desenvolve outras competências que muitas vezes são opostas ao comportamento que seria o da nossa personalidade inicial, tá? Então, concordo com você que a gente não tem que se limitar à personalidade, mas eu acho que ela é um dos elementos importantes para a gente entender o que é natural para nós, tá? Porque se a gente fica o tempo inteiro agindo de uma forma que é o oposto ao que é natural, isso também esgota. E aí é importante a gente saber como a gente faz um balanço disso para a gente voltar a ter equilíbrio, tá? Mas mais nesse sentido. Também concordo com você que a personalidade não deve nos limitar, tá? Isso mesmo. Do Belém, do Pará, a professora Denise Cardoso, que é docente da Universidade Estadual do Pará, pergunta: o que é que você me diz quando se tem um propósito de vida com relação à questão profissional e quando vai se colocar em prática depara com obstáculos? Olha, Denise, estamos juntas aí, né, nesse desafio. Assim, Estamos juntas, gostei.
Tenho certeza que isso é uma coisa que afeta a todos nós, né? Especialmente quem tem consciência para ver, né, os obstáculos. Porque tem gente que fala assim, para no primeira tentativa. Quando a gente vai fazer um projeto na definição, né, da área de gestão de projetos, etc., sempre é algo novo. Alguma coisa que nunca foi feita exatamente igual a essa. E quando a gente vai fazer uma coisa nova, é natural que existam pedras aí no meio do caminho, tá? Isso é esperado. Então, quando a gente tem um propósito claro, com uma intenção forte, isso ajuda, inclusive, a gente ter maior resiliência para conseguir desviar, tirar as pedras do jeito que for, para a gente seguir no nosso caminho, tá? Então, saiba que você é um ser humano que está na vida como qualquer pessoa aí, enfrentando esses desafios, e te mando muita energia boa aí para você conseguir fazer as superações aí que você precisa para alcançar seus objetivos. O Eric Chaves, ele faz a seguinte pergunta no contexto da inteligência artificial, tá? O contexto da inteligência artificial como um fator disruptivo do futuro próximo. Ele pergunta qual será o nosso lugar num mundo em que a identidade humana será replicada, superada por essa inteligência artificial. Olha, Eric, acho que isso aí dá para ter um debate longo, né? Será que a nossa identidade vai ser superada pela inteligência artificial? Eu duvido bastante. Eu acho que a inteligência artificial é muito boa em dar respostas, né? Mas fazer boas perguntas, isso ainda está para o ser humano. Então, a parte de maior criatividade, de maior sensibilidade, eu acho que a máquina ainda não alcança, né? A inteligência artificial ainda não alcança. Então, eu acho que o que tem de mais humano, da nossa essência, eu acho que isso é insuperável, né? Mas certamente nós teremos que nos adaptar muito ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos, com certeza, porque a inteligência artificial chega para ficar, e a gente tem que ser cada vez mais adaptável para entender de que forma que ela pode nos ajudar. E aquilo que é essencialmente humano e que aí a gente vai ter que trazer aí para a nossa vida. Muito bem. A Alessandra de Cássia Romero fala o seguinte e pergunta o seguinte: e quando no meio do caminho aparecem desvios que te chamam, entre comas, mais, vale a pena mudar de área mesmo após ter obtido o grau máximo de especialização? Ô, Alessandra, que dureza, né? Assim, que dureza, gostei. Eu te acolho, assim, nessa sua dificuldade. Às vezes é muito difícil, especialmente quando a gente tem realmente, né? Putz, a gente caminhou tanto para chegar onde a gente está, e aí eu vou abandonar isso para seguir, de repente, um sonho, né? Mas eu acho que, primeiro, as nossas competências, elas são portáteis, né? Você não vai começar uma página em branco, você já tem toda uma história construída, e certamente você vai levar suas competências, seus valores, suas forças para qualquer outro caminho que você decidir trilhar, né? E acho que aí a minha percepção, né, pessoal, talvez a vida seja só essa, não sabemos, né? Mas de qualquer jeito, será que não vale a pena a gente fazer o melhor dessa vida? Então, quando você tiver lá seus 100 anos de idade, que é um exercício que eu faço bastante, e olhar para trás, será que se você continuar no caminho que você está, com a sua máxima competência, a sua máxima graduação, e seguir nisso, tendo certeza que seu coração está em outro lugar, será que isso vai te dar realização, né? Então, ou será que você tomar um desvio para a direita, falar, nossa, que loucura, como eu fui corajosa, né? E um pouco louca, talvez, sim, de fazer essa construção em outro sentido. Será que você não vai ter mais orgulho? Então, acho que, na minha opinião, vale sempre a pena fazer as transições, desde que a gente se prepare para isso, em termos financeiros, emocionais, né, de rede, de relacionamento, para que não seja tão sofrida essa transição. Mas um pouquinho a gente sofre, mas a gente também sofre de ficar. Então, se dói mudar, também dói ficar. Então, prefiro que, pelo menos, eu me direcione para algo que me nutra mais de sentido. A Silene Ximenes pergunta: vocação tem a ver com propósito? Considera a mesma coisa? Olha, Silene, depende muito da linha que você vai buscar, né? O conceito de vocação, de propósito e tal. Né? Vocação tem muito a ver com esse vocare, né? O chamado. E no meu entendimento, tá?
vocação tem a ver com um componente quase que espiritual, né? Assim, é um chamado, tem uma questão mais de algo além de você, que te chama para algo, que você às vezes já nasce com um dom, e não é todo mundo que acredita nisso, tá? Que a gente vem para o mundo com um dom, com um talento. Tem muitas pessoas que acreditam que assim, olha, eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, mas sei que estou aqui, tive uma história de vida que aconteceu comigo, eu construí, e de qualquer forma eu posso desenhar, construir, propor o meu propósito, né? E aí é menos o chamado externo e mais a construção que eu quero fazer, tá? Aí eu acredito que essas coisas, né, elas se misturam um pouquinho, porque é difícil a gente. Aí é minha concepção pessoal, tá? De novo. É difícil a gente seguir um caminho da nossa essência que não tem uma conexão, que para mim isso é o espiritual. É quando a gente traz para o mundo aquilo que é muito da nossa essência, tá? Isso não tem a ver com religião, tem a ver com o que é muito do nosso ser, né? Então, acho que no final das contas, essas coisas acabam se cruzando, mas são conceitos diferentes. Legal. A Edileuza de Stephanie do Prado pergunta o seguinte. Olha, atenção a esta pergunta, hein, Carol? Como se tornar uma excelente professora universitária com condições de sobreviver dignamente com os rendimentos da categoria? Quais as dicas? Nossa, Edileuza, aí vamos sentar junto aqui, né? Porque não é fácil realmente, né? Eu acho que tem uma questão social aí do nosso país, né? Dessa profissão, das políticas públicas. Tem um conjunto de fatores que a gente não pode ignorar, né? Se para você a questão financeira, né, é importante, talvez você possa exercer o seu propósito por meio de outros caminhos, né? Então, eu preciso ganhar muito mais. E dentro dessa carreira, dentro dessas condições, é impossível. Bom, se é impossível, primeiro, será que não dá para combinar carreiras? Que é uma coisa que a gente faz muito, né? Eu, por exemplo, eu amo fazer alguns workshops, algumas oficinas que são beneficentes, que são voluntárias, né? Muitas vezes para jovens da rede pública, para professores, mas não dá para eu só fazer isso, né? Então eu combino carreiras, tá? Para que eu possa atender as minhas diferentes necessidades em termos financeiros, de realização, e sempre que possível eu procuro ter trabalhos em que eu consiga ter todos os elementos em uma só, mas nem sempre é possível, tá? Então, um caminho, às vezes, é combinar carreiras, tá? O outro caminho é a gente mudar os nossos projetos. Lembra do vários caminhos levam a Roma? Você não precisa, para realizar o seu projeto de vida, o seu propósito, necessariamente ser professora universitária dentro desse contexto. Tem vários caminhos para isso. Então, vai a fundo na essência para entender o que realmente você quer trazer como contribuição e avalia seus diversos caminhos aí. Tá? Eu acho que aí só você é capaz de fazer a escolha adequada. Legal. O professor Alexandre Francisco, da Universidade Federal de Uberaba, fala o seguinte: Professora Carol, muito obrigado por propiciar este diálogo tão gostoso. Eu poderia trabalhar com o conceito de Ikigai como meu propósito de vida? Legal, Alexandre. O Ikigai, ele é muito além daquela matriz que a gente muitas vezes conhece, né? Então, se escrever aí, qualquer um de vocês escrever na internet aí, Ikigai, e colocar em imagem, você vai ver que tem lá como se fosse um gráfico de Venn, né? Com aquelas várias bolinhas que se interrelacionam. Aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou bom, aquilo que o mundo precisa, aquilo que pode, né? Eu posso ganhar dinheiro, tá? O conceito de Ikigai japonês, né? Quem trouxe essa matriz aí não foi nenhum japonês, tá? O conceito original vai muito além dessa combinação de elementos, tá? Mas tem a ver com a gente viver uma vida assim que tenha sentido, e para isso tem toda uma questão de alimentação, né? De você comer até, por exemplo, estar 80% satisfeito,
tá? Então, vai aí a dica para você poder ter maior longevidade, saúde, ter uma vida em comunidade. Então, inclusive na velhice, né? Quando a gente está lá nas nossas épocas de vida, mais para frente, paramos de trabalhar, por exemplo, né? E aí ter uma vida em comunidade, em que a gente se nutre das relações, ter hobbies, então vai muito além daquilo, tá? Mas certamente, quando a gente fala de encontrar o sentido da vida, é importante, sim, que a gente consiga encontrar algo que a gente ame, que a gente seja bom, né, que tenha contribuição social e que nos permita sustentar ao longo do tempo, porque senão eu abro um dia a barraquinha do amor e no dia seguinte eu tenho que fechar porque eu não tenho como me sustentar. Então é natural que esse elemento da sustentabilidade também faça parte, tá? Mas só para a gente saber que o Ikigai vai além desses 4 elementos. E eu só acho que é muito difícil descobrir o seu propósito só preenchendo essa matriz e falando, bom, então o pulo do gato que une esses 4 aspectos é mais fácil você apresentar o seu Ikigai para uma pessoa ou para um grupo de pessoas desconhecidas e elas trazerem possibilidades de Ikigai para você no sentido de propósito, tá? Porque sozinho é difícil fazer essa caminhada, tá? Então essa é a minha questão com o Ikigai, mas você pode super começar a fazer esse processo aí de reflexão por meio do Ikigai, sim, tá? Legal, legal, legal. O Eric Chaves pergunta o seguinte: não seria importante também aprender a parar e se ver? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que um dos rituais, acho que quando eu trago a força dos rituais, tem a ver com você levantar a cabeça, né? Quando você está nadando, assim, você sabe que a cada 2 braçadas, quando você está nadando crawl, né? Tem que colocar a cabeça para o lado e respirar, porque senão você não se sustenta, tá? Então, quando eu falo de gestão do tempo, páginas matinais, terapia, são os momentos de tirar a cabeça para fora da água e respirar e olhar para onde você está indo. Será que eu desviei 2 graus para a direita? Se eu desviei, pode ser que eu esteja muito longe do meu ponto de origem, tá? Então, eu acho que tem todo sentido, Eric. Muito bem, vamos então para a última pergunta e sou eu que vou fazer. Opa. Carol, pegando uma citação sua lá atrás, eu gostaria de saber de onde é que você vem e para onde é que você vai. Legal, Rui. Olha, da onde eu venho, eu ainda não descobri, tá? Mas aí, muito Carol Shinoda, pessoa, ser humano, independente de pesquisa, que eu nunca me aprofundei nessa pesquisa aí do cosmos e tal. Mas eu acredito que, no fundo, todos nós fazemos parte de uma mesma essência, né? E que a gente vem para esse plano aqui espiritual para a gente poder se desenvolver e ajudar as pessoas ao nosso entorno também a fazerem o mesmo, né? E aí cada um escolhe aí um caminho próprio para fazer essa caminhada, né? Eu acho que em algum momento a gente tem uma discussão aí com, não sei se é com um ser maior ou se é com a gente mesmo, com a mesma energia de que a gente é feito, e a gente escolhe um desafio para essa nossa trajetória, né? Dentro desse plano. Depois a gente chega aqui, a gente pode falar, acho que ficou meio difícil o que eu decidi lá atrás, posso passar por essa existência sem tanto desafio? Ok, aí volta, tipo um videogame. Então, na minha mente, eu tentei conceber dessa forma. Eu só vou saber depois, se é que eu vou saber, né? Mas eu acho que na essência do que eu estou querendo trazer é que eu acho que todos nós fazemos parte de uma mesma essência. Nós, as plantas, os animais, a gente faz parte de uma mesma essência e a gente precisa desenvolver cada vez mais essa consciência para que a gente possa ajudar não só a nossa evolução, mas a evolução das pessoas ao nosso redor. Tá? Então, acho que é por aí, Rui, que eu estou nesse raciocínio nesse momento. Carol, você é simplesmente fantástica. Você nos deu um prazer enorme de estarmos com você aqui ao vivo e podermos partilhar desse seu entusiasmo, dessa sua vida, desse seu brilho, dessa sua luz. Muito obrigado, Carol. Em nome da Escola de Pesquisadores do Campus de São Carlos, eu te agradeço, te envio um grande abraço e estaremos sempre à sua disposição para aquilo que necessitar. Um abraço, Carol. Muito obrigado. Um abraço, Rui. Um abraço a todos. Muito obrigado, meus amigos. Então vamos fazer um breve intervalo. 18 horas e 30 minutos. Vamos ter aqui o professor Gilson Volpato
para repor aquela palestra, a famosa palestra dele, que foi interrompida com a porcaria do internet que caiu e que nós ficámos aqui todos nervosos. 18h30, aqui não, na próxima sala, não esqueçam, 18h30, com o professor Gilson Volpato. Beijos e abraços a todos e a todas. Até já!